Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de latim. Hoje nós prosseguiremos a partir da linha de número 49. E na aula passada nós estávamos discutindo a respeito dos gêneros e dos números em latim. Nós estávamos comentando que em latim há três gêneros: o gênero masculino, o feminino e o neutro. E há os dois números comuns de todo o idioma, né, que são eles o singular e o plural. E nós vimos que em latim essa variação de gênero e de número formalmente se dá pela desinência da palavra, né? Ou seja, toda vez que nós variamos o gênero ou o número, a desinência ou o fim da palavra muda também. E nós comentamos também enfaticamente que sempre que nós utilizarmos adjetivos que se referem a substantivos, eles precisam variar da mesma forma que o substantivo, afinal, o adjetivo não tem como que vida própria. Nós comentamos que o adjetivo é sempre preenchido, né, pelo substantivo. O adjetivo não pode existir sem que haja, sem que ele se refira a um substantivo. Então, o adjetivo irá seguir em tudo o substantivo, incluindo também a sua mesma forma. Isso implica dizer que em todas as palavras regulares do latim, a terminação dos substantivos será idêntica à terminação dos adjetivos, tá bom? Vamos continuar aqui a nossa leitura à medida que nós revisamos também aquilo que nós já sabemos. Então, a partir da linha 49, que diz assim: Num creta oppidum est, creta oppidum non est. Perceba que nesta frase primeira, na pergunta, nós iniciamos com a palavra num, uma palavra que não foi utilizada ainda em nosso vocabulário até então. Esta palavra é uma palavra negativa que serve para ser utilizada em perguntas cuja resposta seja também negativa. Aqui nós podemos traduzir desta forma: Creta, por acaso Creta é uma cidade? Perceba que é um tipo de pergunta, justamente, que pressupõe uma resposta negativa. Por isso nós respondemos que Creta não é uma cidade. Vamos ver outro exemplo logo abaixo. Mas antes disso nós temos esta outra pergunta e uma outra resposta que dizem assim: Quid est Creta? Creta insula est. Ou seja, o que é Creta? Quid significa o quê? E aí nós respondemos que Creta é uma ilha, insula est. Perceba que aqui, assim como no caso anterior, nós estávamos e estamos utilizando palavras no número singular. No caso anterior, nós utilizamos a palavra oppidum, que é uma palavra neutra, mas no singular. Neste caso, agora estamos utilizando a palavra insula, que é uma palavra feminina, mas também no singular. E o que caracteriza essas definições é justamente a terminação dessas palavras, né? A terminação UM é característica das palavras neutras e singulares, enquanto que a terminação A, neste caso aqui, se refere às palavras femininas e singulares. Em seguida nós temos num Sparta insula est, Sparta non est insula. Perceba que novamente utilizamos a palavra num, que nós podemos relembrar que se trata justamente de uma pergunta cuja resposta se pressupõe a ser negativa. Então, nós perguntamos como que, por acaso ou acaso, Esparta é uma ilha? E nós respondemos que não, enfaticamente, né? Esparta não é uma ilha. E em seguida nós perguntamos, utilizando a palavra quid, novamente, que é o que? Quid est Esparta? Ou seja, já que Esparta não é uma ilha, o que é então? Sparta oppidum est, ou seja, Esparta é uma cidade, oppidum, palavra neutra e singular. Em seguida, nós dizemos Renus quid est? Renus est magnus fluvius, ou seja, e o Reno, o que é? E aí nós respondemos que ele é o rio grande, magnus fluvius. Perceba que o substantivo aqui é o substantivo comum, nós temos o substantivo próprio, né, que é Renos, o nome do rio, mas nós temos também
um outro tipo de substantivo que podemos chamar de substantivo comum, que é o substantivo rio, né? Fluvius. E nós sabemos que essa terminação US de substantivo caracteriza justamente um substantivo masculino e singular. Se fosse plural, nós retiraríamos o US e teríamos de colocar um I em seu lugar, ficando dois Is, neste caso aqui, fluvii. E perceba ainda que o adjetivo a que se refere à palavra fluvius é manhos. E veja que a terminação é idêntica à terminação de fluvius, justamente porque o adjetivo concorda em tudo com o substantivo. Já que é um substantivo masculino, o adjetivo ficará no gênero masculino. Já que é um substantivo que está no singular, também assim ficará o adjetivo. Em seguida, nós temos num oceanos Atlanticus parvus est, non parvus, sed maius est oceanus. Aqui nós perguntamos novamente, por acaso o Oceano Atlântico é pequeno? Parvus. Perceba que aqui o substantivo comum é justamente a palavra oceanos, que é oceano. E já que a sua terminação é o S, nós já sabemos que se trata de uma palavra masculina e singular. E se nós quisermos utilizar um adjetivo que se refira a essa palavra, deve ser também, portanto, um adjetivo no singular e no masculino. O adjetivo aqui é parvus, que é pequeno. Veja que ele concorda tanto em gênero quanto em número com o substantivo oceanos, tá bom? E aí na resposta nós dizemos, não é pequeno, mas é um oceano grande, né? Veja que aqui nós utilizamos outro adjetivo, o adjetivo oposto a parvus, que é manhos, e semelhantemente nós utilizamos a mesma desinência de oceanos, já que se trata de uma palavra masculina e singular. Manhos, por ser um adjetivo, também deve ser utilizado desta forma, no gênero masculino e no número singular, tá bom? Então, em resumo, sempre o adjetivo deve seguir em tudo o substantivo, em gênero e em número, também em caso, como nós veremos, ou em grau no português, como nós também comentaremos ao longo de nossas aulas. No parágrafo seguinte, que é o que se inicia a partir da linha de número 55, nós temos o seguinte: ubi est imperium Romanum. Imperium Romanum est in Europa, in Ásia, in África. Veja que aqui nós perguntamos onde é o Império Romano ou onde fica o Império Romano. E para isso nós utilizamos a palavra ubi, que nada mais quer dizer do que onde. Justamente ficando com essa tradução, onde é ou onde fica o Império Romano. Perceba ainda que a palavra imperium é uma palavra neutra e também singular. Veja isso pela terminação UM. E já que é assim, a palavra romanum também precisa ter essa mesma característica. Precisa ser uma palavra neutra e singular também, já que é a palavra que caracteriza a palavra imperium. E aí na resposta nós dizemos que o Império Romano fica em Europa, em Ásia e em África. Em seguida nós temos Hispania et Syria et Egyptus provinciae Romanae sunt. Perceba que aqui nós estamos dizendo simplesmente que essas três localidades, Espanha, Síria et Egyptus, são províncias romanas. E a palavra província, no singular em latim, nós dizemos simplesmente provincia, cuja terminação é a, o que já nos caracteriza como sendo uma palavra feminina, né? Poderia ainda ser uma palavra pluralizada do gênero neutro, mas pelo contexto a gente percebe muito facilmente que não é. E já que se trata de uma palavra feminina, quando nós a pluralizamos, nós precisamos acrescentar o "e". Então, em vez de falarmos província, dizemos provincie. E assim também ser o mesmo adjetivo. Em vez de falarmos romana, dizemos romane. E além disso, nós temos também o verbo sunt, que nada mais é do que o verbo est, mas em seu plural.
Depois nós temos Germania non est provincia romana. Germania in Imperio Romano non est. Aqui nós temos que a Germânia não é uma província romana. A Germânia não é uma província romana, a Germânia não está no Império Romano. E aqui, perceba que após os dois pontos, nós temos isto, Germania in Imperio Romano. Perceba que a expressão Império Romano está escrita de uma maneira levemente diferente do que nós vimos anteriormente, Imperium Romanum. Especificamente na desinência da palavra, na última parte da palavra, nós temos uma alteração. Aqui foram retiradas as letras do M e em lugar delas nós acrescentamos a letra O. Isso aqui acontece porque houve uma mudança de caso, né? Em latim, nós temos os chamados casos, que em geral são classificados em 6. Alguns estudiosos podem classificá-los também em 7, né? Depende da nossa fonte. Nós discutiremos isso melhor posteriormente. Em cada um desses casos, eles existem em latim para que nós consigamos expressar adequadamente o que queremos em determinadas situações. Então, haverá casos que nós precisaremos utilizar para expressar lugares, para expressar determinadas situações específicas de determinados contextos. Então, os casos existem para isso, para especificar e para aperfeiçoar a nossa fala, a nossa escrita ou a nossa mesma leitura quando nós queremos especificar algo dentro do idioma latino. Então, quando nós queremos dizer a localidade de algo em latim, nós precisaremos utilizar o caso ablativo, que é justamente o que acontece aqui. E o que caracteriza o caso ablativo neste caso aqui é justamente a terminação em O em vez de o M. Mas isso é só uma pequena observação quanto aos casos em latim. Não é necessário que vocês se preocupem com isso agora, isso é algo que a gente vai discutir posteriormente. Mas eu gostaria que vocês entendessem a princípio somente que os casos existem em latim somente para expressar coisas específicas em situações específicas, mas tudo isso a gente vai detalhar de maneira aprofundada posteriormente. Não é o nosso objetivo, por enquanto, compreender isso. A gente ainda está formando as nossas bases do latim, compreendendo os gêneros, compreendendo os números. Em seguida, então, é que nós compreenderemos os casos também do latim, que não é nada difícil, a gente vai conseguir compreender com tranquilidade. Em seguida, nós temos Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae, ou seja, mais Gália e Britânia são províncias romanas. Novamente aqui, nós temos a utilização da conjunção adversativa mas, que é o sed, e novamente também temos uma frase no plural com dois sujeitos. E por isso nós utilizamos a conjugação do verbo no plural, que no singular é est, no plural é sunt, e também utilizamos a expressão provincia romana no plural, que é uma expressão feminina, que no plural fica provinciae romane. Em seguida nós temos in imperio romano multe sunt provinciae, ou seja, no Império Romano há muitas províncias, né? E perceba que aqui nós estamos utilizando o substantivo comum provincia, mas no plural, provincie. E por isso seu mesmo adjetivo, que é aquela palavra que se refere caracterizando o substantivo, que nesse caso é multa, deve ir também ao plural. Em vez de multa, dizemos multe. Portanto, multe provincie, como está aqui no livro. E aí nós finalizamos esse parágrafo dizendo Magnum est imperium Romanum, ou seja, grande é o Império Romano. Perceba que nesta última frase, o substantivo dela, o substantivo comum, é justamente a palavra império, ou em latim imperium. E já que se trata de uma palavra neutra, os seus adjetivos, aquelas palavras que se referem a esta palavra, também devem estar no gênero neutro e também no número singular.
Então, nós temos a palavra magnum, que é a palavra grande, que se refere ao império, está justamente no mesmo gênero, no mesmo número, portanto tem a mesma terminação, magnum imperium ou imperium magnum, e também a palavra romanum, que também é um adjetivo, já que se refere à palavra imperium, caracterizando-a, especificando-a. Então, nós temos também a mesma terminação, porque se trata de um adjetivo que está no mesmo gênero e no mesmo número. Então, a terminação é igual, né? Imperium Romanum. Bom, então, nesses dois parágrafos que nós vimos aqui, basicamente reforçou o nosso entendimento de gênero e de número em latim, utilizando alguns adjetivos para que nós exercitemos essa compreensão, porque nós sabemos que os adjetivos não têm vida por si mesmos, senão que vivem somente nos substantivos. Afinal, não faz sentido nós falarmos uh, que nós referimos somente a, digamos, a característica de vermelho, sem que haja algo em que nós possamos dizer que essa coisa seja vermelha. Por exemplo, se nós imaginarmos um carro vermelho, perceba que o carro seria a substância, seria o substantivo, e vermelho seria a sua característica que está impressa nele. Então, não é possível imaginar, não é possível conceber ou existir o vermelho sem que haja o carro, né? Semelhantemente, o adjetivo funciona assim, né? Ele só existe no substantivo, portanto, ele segue o substantivo em tudo, seja em gênero, seja em número, seja em grau, no caso do português, seja em caso, como acontece em latim. Então, essa é a lição central dessas nossas aulas iniciais, tá bom? A compreensão de gêneros e números do latim, entendendo que essa variação se dá pela desinência das palavras e compreendendo também que os adjetivos sempre variam conforme variam os seus mesmos substantivos, tá? E além disso, nós utilizamos ainda a palavra num, né, que é uma palavra utilizada em perguntas cuja resposta se pressupõe a ser negativa. Utilizamos também a palavra quid, que quer dizer o que, e também a palavra ubi, que quer dizer onde. Então, vamos ficando por aqui nesta aula. Na próxima nós continuaremos a partir deste mesmo ponto. Obrigado por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para comentar, para perguntar. Nós estamos aqui para servir. Obrigado e Deus abençoe vocês.